Eu quero lhe fazer uma pergunta. Diga. Amanhã começam as provas de natação. E eu já estou desesperada. Muito bem. Fale. Mas eu queria que você fizesse uma viagem no tempo. Eita. Como é que você estava quando você foi nadar pela primeira vez numa Olimpíada? Isso volta na sua cabeça? Quer dizer, Nossa, muito. Muito. Como Inclusive, hoje eu atendo crianças também, eu sou nutricionista, e eu falo muito para eles dessa evoluir de etapas. Isso me vem toda hora, porque eu me lembro muito bem quando o Albertinho estava com a gente lá nos Jogos Olímpicos, era uma primeira vez que tinha tantas mulheres, né, no Brasil na natação. Em outras edições mais recentes, ia uma, ia nenhuma, né? A Fabíola foi em 2000, e aí em 2004 fomos todas nós lá, um bando de meninas, revezamentos e tudo mais. Só que, quando você não tem uma tradição em relação àquilo, aquele grupo é meio cru, né? É como se você não se sentisse tão pertencente naquele lugar. Então, a primeira Olimpíada foi um momento muito interessante desse processo de se sentir pertencente em um lugar, de desbravar um ambiente novo. Inclusive, eu falei do Albertinho porque ele mandava a gente cair para aquecer na raia 4. Que é a raia principal da natação, porque a gente chegava e já ia para o cantinho, né? Tá. A gente já ficava meio acanhado, assim, tá. Aquele mundaréu de gente, todo mundo se apropriando da piscina, e ele falava, não, vocês vão cair aqui, na raia 4, porque vocês também têm direito de cair aqui. Então, aos poucos, sem perceber, a gente foi se apropriando ali do ambiente para conseguir tirar o nosso melhor resultado, porque é muito mais difícil você fazer um resultado bom num ambiente em que você não se sente como seu. Claro. Algumas pessoas vão ter mais facilidade em certos ambientes de se apropriar, até pela própria personalidade, ou por ter experiência internacional. Nós tínhamos experiência internacional, mas não olímpica. Uhum. E a Olimpíada para natação ela é muito grande. Então, quando chegamos lá, era literalmente o ar é denso. Você se sente em outro planeta, né? Então, até você sentir que é parte daquilo de fato, não é só passar na catraca. Né? Então, para mim foi um momento muito de transição nesse sentido, de me sentir parte daquilo, de me apropriar muito do ambiente para conseguir fazer um bom resultado. No meu caso, eu consegui, foi um dos melhores resultados da natação feminina. Eu acho que da natação feminina até hoje, em uma edição, é o melhor resultado. As meninas agora vão tentar suprir esse resultado, né? Tomara que consigam. Mas nós tivemos 2 finais individuais e 3 revezamentos, se eu não me engano, né? 2 finais, mais algumas semifinais e ainda os revezamentos nas finais. Então, para a mulherada foi bem significativo e eu fiz parte disso e hoje eu consigo falar com crianças e eu resgato isso toda hora, né? Quando elas se sentem deslocadas dentro do clube em que estão treinando ou indo para uma primeira competição, né? É a mesma coisa em diferentes etapas da vida, né? Eu acho que é um pouco isso e todo mundo sente um pouco isso em qualquer coisa que vai fazer. Assim, eu hoje aqui, como apresentadora, também sinto um pouco isso, né? E tentando me apropriar do espaço, me sentir à vontade e desenvolver uma nova habilidade, né? Você já tomou conta do pedaço, você sabe, né? Eu tô... já tomou. Gente, não dá para ver, mas o meu pé tá tremendo. Eu vou tirar o sapato. O Juca mandou eu tirar o sapato, gente. Ele falou aprendi com que ele Glória recebeu um conselho de tirar. Tirei o meu sapato para você se apropriar do chão, assim, ó, se sentir dono do lugar. É isso, é isso. É isso aí? É isso. Legal. Vamos chamar agora o Alan, vai estar aqui com a gente, Alan Simon, falando pra gente sobre a agenda de amanhã. Alan, o que tem de bom amanhã? Pois é, Flávia. Oi para você, para o Juca, um prazer estar falando com vocês aqui no Destino Paris. Começa finalmente o dia olímpico, né? Até agora a gente estava só colocando o pezinho na água, agora a gente vai entrar com tudo mesmo para acompanhar tudo desde manhã até o fim da tarde. A gente vai ter aí como os destaques principais o skate masculino e resolve muito rápido, né? O skate é basicamente um dia para cada categoria. A gente tem esse clima de Olimpíada ao longo de 3 fins de semana, 3 semanas completas aí. E no fim das contas, para eles, a Olimpíada vai durar as eliminatórias e depois a final. Temos também estreias do vôlei masculino do Brasil, tem o basquete masculino e o surf também como principais destaques. Vamos dar uma olhadinha então como é que tá a agenda aí? O pessoal vai colocar na tela agora. Nós temos com o Brasil envolvido nesse sábado a ginástica artística a partir de 6 da manhã. Vai ser ainda eliminatórias do masculino. Então, amanhã a gente vai ter as classificatórias, na verdade, né? Eliminatórias sempre para falar
quem cai fora. A gente vai ter as classificatórias da ginástica artística. O skate, como eu falei, tem duas fases, as preliminares a partir de 7 da manhã, sempre pelo horário de Brasília, e aí os classificados vão disputar as medalhas já, não tem conversa. Para eles é tudo resolvido neste sábado ao meio-dia. E aí o vôlei masculino vai ser às 8 da manhã, estreia da seleção brasileira comandada pelo Bernardinho contra a Itália. E a gente vai ter também o basquete masculino. Já já eu vou descrever os principais destaques aqui, onde assistir a cada um deles. Mas a gente tem no basquete masculino a seleção brasileira que garantiu vaga poucas semanas antes dos jogos, enfrentando já os donos da casa, a França. Esse jogo marcado para 12h15 no horário de Brasília. Temos ainda como destaque o vôlei de praia masculino a partir de 2 da tarde com a dupla brasileira, estreando diante do Marrocos. É o George e o André que vão estrear contra uma dupla marroquina. E tem também como destaque o surf feminino, que vai rolar a partir de 18h40 ou 6h40 da tarde. E pra gente estar falando aqui, né, os Jogos Olímpicos acontecem principalmente de manhã e de tarde. Como assim esse surf feminino? O que ele tá fazendo aí, começando às 6h40 da tarde? O surf não é disputado ali na França continental, né? É no Tahiti. Então eles têm um outro fuso horário, é diferente. Então as disputas femininas começando mais tarde, o que vai garantir mais tempo aí de tela dos Jogos Olímpicos pra gente poder acompanhar. Agora vamos aos principais destaques de onde assistir, né? O que a gente vai fazer aí com os principais, começando pelo skate masculino. A gente vai torcer pelo Giovanni Viana, pelo Felipe Gustavo e o Kelvin Hoffler, que vai tentar mais uma medalha olímpica, assim como ele conquistou em Tóquio. Como vocês já viram, essa disputa começa às 7 da manhã nas eliminatórias ou classificatórias. Vai ser às 7 horas com transmissão da TV Globo, do Sport TV 4 e da Cazé TV. A Cazé TV no YouTube, e ela tem também canais lineares dentro do Amazon Prime Video, dentro do Mercado Play, que é do Mercado Livre, na Twitch, e você pode acompanhar de graça. TV Globo vai acompanhar também a participação dos brasileiros. Afinal, se tiver brasileiros, e a gente torce para que tenha brasileiros, vai ter transmissão da Globo. Se não tiver, fica só com Sport TV 2 e Cazé TV ao meio-dia, horário de Brasília. Será que a gente vai ter medalhas brasileiras nesse primeiro dia de Olimpíada aí no skate masculino? É isso aí, será? E será que a gente vai ter também que adiar o skate por causa da chuva? Isso é uma possibilidade, não é? Pois é, isso aí já está sendo, inclusive, falado lá por causa dessa chuva que atrapalhou, né? Vocês estavam comentando até agora aí como foi executada a ideia dessa cerimônia de abertura a céu aberto. A chuva realmente atrapalhou e vai ter, sim, essa questão, porque não tem como praticar em caso de chuva. Aliás, esses esportes que são muito dependentes da questão climática, da questão do tempo também, né? A gente vai falando do horário do surf, por exemplo, mas o surf também depende, né, da formação de ondas e tudo mais. Então, tudo que a gente fala aqui no programa está sempre sujeito a alterações, inclusive nas grades das emissoras, porque a gente fala aqui, de repente, um canal, aí um evento deixa de acontecer e a Globo, o Sport TV fazem ali uma mudança de programação. Então, tudo está sempre sujeito a alterações. Mas sim, a gente pode ter problemas com o skate nesse fim de semana. Além de torcer pelos brasileiros, a gente vai ter que torcer também para San Pedro, como vocês estavam falando aí, colaborar um pouco mais em Paris. E a natação também. Teremos aí Maria Fernanda Cândido nadando 400 livre. Teremos o 400 livre do Cachorrão, se eu não me engano. Revezamento 400 livre feminino. E eu surtando. Ah, eu imagino. Eu já torci tanto por Flávia Delaroli, agora ela tá torcendo junto com a gente pelos brasileiros e brasileiras que estão lá. A natação, inclusive, está prometida pela TV Globo, né, nas eliminatórias, na parte da manhã, a partir de 6 horas. Não é um esporte que a TV Globo normalmente fica transmitindo a sessão inteira, o Sport TV, em um dos seus canais, é o que faz mais isso. Mas, à tarde, se tiver brasileiros nas finais, e a gente torce para que tenha, a Globo vai transmitir em TV aberta também. Alan, essa é uma boa questão. Queria te ouvir sobre isso. Você disse, com toda razão, não é da natureza da Globo ficar cobrindo natação. Mas amanhã, se tiver na final, vai. Isto também não é efeito de uma concorrência que até então não existia e que agora, como existe a possibilidade de você ver na TV, na Cazé TV e tal, faz com que os grandões se preocupem. Não vamos deixar esse espaço para eles? Boa pergunta. Olha, com certeza a Globo hoje ela tem mais que se preocupar, sim, porque a Cazé TV está ocupando um espaço. Não é assim, tirando muita audiência de TV aberta, porque o streaming, mesmo de graça, ainda não ocupa a mesma função até social que a TV aberta tem no Brasil, um alcance que é incomparável. Mas a Globo sabe que sim, existe uma concorrência hoje, principalmente com os canais pagos,
muita gente trocando as operadoras pelos streamings, e a Globo vai tomar mais cuidado com isso. Inclusive, Juca, a própria cobertura da Globo já está desse tamanho por isso, né? Não só com a natação que eu citei, mas se você pegar, a gente vai falar no programa de amanhã, a programação da TV Globo no domingo é uma coisa que eu não vi nem no Rio 2016. É Olimpíada basicamente de 4 da manhã até o Domingão com o Hulk, às 6 da tarde. Isso nunca foi visto. É um padrão que a gente via com a Band, e você vai lembrar muito bem disso, Juca, lá nos anos 80 e 90. Não era da Globo, típico da Globo fazer isso. E agora em Paris eles estão fazendo. Agora, a questão de mostrar Brasil, onde o Brasil estiver, a Globo sempre fez isso, né? Sempre foi um foco no Brasil. E quando as Olimpíadas saíram da Globo por uma edição só em 2012 na Record, acho que foi até mais extremado do que isso, né? A Record basicamente cobriu o Brasil e deixou de mostrar alguns eventos importantes que estavam rolando. Sem dúvida. Lembrando que também dá para ver online, dá para ver de diversas formas, quem quiser acompanhar os esportes, a natação rolando o dia inteiro. Muito obrigado, Alain. Vamos mais um aqui, a gente tem mais três destaques aqui para falar. Opa, então manda pra gente esses destaques aí. O Itália e Brasil do vôlei masculino, para quem quiser se programar, vai ser às 8 da manhã no horário de Brasília com TV Globo, Perfeito. Sport TV 2 e Cazé TV. É o primeiro jogo, nosso grupo tem ainda Polônia e Egito. O Brasil joga contra a Polônia na quarta-feira e contra o Egito na sexta. E aí temos França e Brasil no basquete masculino. A nossa seleção se classificou ali no último pré-olímpico. Esse duelo vai ser ao 12h15. E aí é o seguinte, se tiver skate nesse sábado e se o Brasil estiver classificado para a final, a Globo vai ter que se dividir entre uma disputa de medalhas e uma estreia de Brasil em esportes coletivos. Então, até no próprio comunicado que a Globo nos mandou, ela avisa França e Brasil tem transmissão da TV Globo a partir de 12h15 e a final do skate se tiver brasileiros. Mas o jogo de basquete, se você não quer ficar dividindo a atenção, o que eu acho difícil, porque a gente quer ver o Brasil disputando medalha, vai estar no Sport TV e também na Cazé TV. E aí tem Gabriel Medina também, né? O surf estreando aí às 2 da tarde, horário de Brasília. Vai rolar a primeira rodada do surf masculino com transmissões do Sport TV 2 e da Cazé TV. Vão ser 3 rodadas, né? A segunda rodada no domingo, a terceira na segunda-feira. Tem o feminino rolando mais tarde também. Mas esse a TV Globo, se for fazer alguma coisa nesse sábado, deve ser mais com flashes ou se estiver sobrando espaço na grade. Mas a promessa deles mesmo é transmitir na TV paga pelo Sport TV 2. E a Cazé TV, como não tem limite, né? A internet tem essa diferença grande, né, Juca? A internet te permite abrir lives ao mesmo tempo, não tem limite de canais. Então eles podem mostrar várias coisas ao mesmo tempo. A Cazé TV vai fazer isso também. A TV Globo, no horário do surf, vai estar com o Jorge e o André enfrentando a dupla marroquina no vôlei de praia. Primeiro dia já pra gente ficar muito já no clima olímpico mesmo, do começo até o fim desse primeiro sábado, primeiro fim de semana de Paris 2024. É isso aí, taquicardia garantida até dia 11 de agosto. Muito obrigado, Alain. Uma boa Olimpíada para todos os brasileiros e para todos nós. Você ainda vai entrar muito com a gente aqui falando de agenda. Obrigado pela dica aí, todo mundo ciente de como e onde assistir, já não tem desculpa, né, Juca? E eu queria fazer um adendo. As pessoas às vezes falam, eu não deixei nem o André falar tchau. Tchau, André. Alain, eu não deixei nem o Alain falar tchau. Desculpa, Alain, mas é porque eu fiquei com uma coisa na cabeça. A gente aqui falando de cerimônia, sabe o que me veio, Juca? Sabe uma coisa que me aperta o coração? Às vezes as pessoas olham a cerimônia só como um espetáculo de show. E eu participei de 2 Olimpíadas e não fui a nenhuma. Porque você tinha prova no dia seguinte. Porque eu tinha prova no dia seguinte, assim como os atletas estarão nadando. Eles estão cogitando mudar a natação nas próximas Olimpíadas de Los Angeles para mais para frente, para os atletas poderem participar da cerimônia. Olha, Flávia, então, gente... Me solidarizo com você, mas muito pior a minha situação. O quê? Eu fui a 4 e também nunca fui pro desfile, nunca desfilei. Um dia eu posso ir, não desfilei e não tinha prova no dia seguinte, que é pior. Quer dizer, o que eu fui fazer lá? Sensacional, pois é. E só por isso eu digo que foi muito especial para os atletas e foi muito maravilhosa a cerimônia, só pelo significado que ela tem, já é algo assim, você viu o sorriso dos atletas saindo da cerimônia, foi sensacional. Sem dúvida. E eu queria aqui deixar o resultado da enquete para vocês. 59% das pessoas que assistiram aqui com a gente acham que poderia ter sido melhor. E poderia pela chuva, né? Se formos falar assim, né? Se a pessoa pensou por esse aspecto, realmente a chuva deixou a desejar ali em termos até da parte plástica e tudo mais. E 18% achou que atendeu às expectativas, Juca, achou que foi dentro do que esperava. E 23% gostou e achou que superou as expectativas. Então, sensacional então, 23 também. Mais 18, 41. 41, bom, e
E contra E 59. 59, ok. Isso, a maioria achou que poderia ter sido melhor. E realmente, às vezes, olhando por esse aspecto de que sempre tem a melhorar, Um bando de poderia ter- jornalistas, um bando de jornalistas, gente chata, fica pegando no pé. Tudo bem. Nada de ser nada. Qual